Senhor presidente Rodrigo Maia, senhores deputados, primeiro eu gostaria de agradecer meu líder do meu partido, PSB, deputado Tadeu Alencar, por nos conceder 5 minutos tão importantes numa data que vai ficar marcada na história do Brasil. O dia que a Casa das Leis vota uma reforma da Previdência perversa contra o pequeno, perversa contra o trabalhador e chega a ser desumana, tendo em vista que 83% desses 1 trilhão que o Paulo Guedes quer sairá, sem dúvida nenhuma, de pessoas, de trabalhadores que ganham até 2,4 salários mínimos. Senhor presidente e senhores deputados, nós parlamentares viemos para a Casa do Povo, para a Casa das Leis, para votarmos a favor do Brasil. Mas o governo Bolsonaro, este governo que não entende de economia, deixa nas mãos de um banqueiro chamado Paulo Guedes, que não sabe o que é um trabalhador rural, sair com a enxada nas costas para plantar milho, plantar feijão, e o sonho desse cidadão ou dessa cidadã é chegar em casa, se aposentar para ver seus netos crescerem. É, sem dúvida nenhuma, uma reforma tão perversa que o governo Bolsonaro faz o toma lá da cá, dando 40 milhões de reais aos deputados do baixo clero, segundo a Folha de São Paulo. Dizem, inclusive, que o alto clero, que são os líderes, recebem 1,5, ou seja, 60 milhões de reais de emenda. Portanto, é um projeto perverso, que se fosse bom para a sociedade, não precisava, no dia da votação, publicar no Diário Oficial tantos recursos para os deputados indicarem. Nós sabemos que muitos parlamentares aqui nesta casa estão votando contra a sua consciência, estão votando porque estão recebendo emendas parlamentares. O governo Bolsonaro, que dizia que seria um governo diferente, faz o toma lá da cá mais descarado da história do Brasil, que é no dia da votação, dando 40 milhões de reais para os senhores deputados indicarem. Nós, baianos, nós brasileiros, estamos aqui para fazermos essa denúncia. É uma denúncia grave, é uma denúncia muito grave. Eu acho que essa casa tem de apurar, porque é inaceitável, é inacreditável que um deputado eleito pelo povo, para votar a favor do povo, receba recursos para votar uma previdência que é perversa, principalmente para os trabalhadores que ganham salários irrisórios de 1 ou 2 salários mínimos. Se fosse boa, se fosse positiva, esses deputados com certeza não precisariam fazer chantagem para receber recursos públicos. Aliás, se essa reforma for aprovada, o trabalhador que no dia seguinte vai procurar saber como ficará a sua aposentadoria, aí sim vai ser a revolta contra esses parlamentares que estão votando contra o povo brasileiro, estão votando contra aqueles que ganham salários mínimos. Imaginemos nós, uma pessoa receber R$ 2.600 na ativa, e quando se aposentar, depois de 65 anos, depois de 35 anos de contribuição, receber R$ 1.300. Essa reforma é muito perversa, senhores deputados. Nós, parlamentares, que chegamos aqui com um compromisso único de votar a favor do povo, e eu diria a vocês, da comissão da reforma de Temer, que era muito mais branda do que a reforma de Bolsonaro. Somente 3 deputados dos 22 que votaram na comissão, somente 3 se reelegeram. E, sem dúvida nenhuma, hoje com as redes sociais, com a TV Assembleia, ou a TV Câmara, o povo está acompanhando. E vai ser voto a voto, vai ser voto a voto. E amanhã depois não digam que são os sindicatos, que são os partidos que estão fazendo aquela tabelinha. Quem vota contra o povo tem de ser penalizado e será penalizado nas urnas, porque o povo brasileiro está acompanhando essa reforma perversa de Bolsonaro, que não entende de economia, que maltrata a educação, que maltrata a saúde e que agora maltrata o pequeno trabalhador, aquele que ganha salário mínimo. Muito obrigado, senhor presidente.